Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. E também boa tarde a quem nos acompanha em casa. Nós hoje celebramos Santa Ana de São Bartolomeu, uma amiga de Santa Teresa d'Ávila, como nós sabemos, uma grande santa da Igreja, uma grande reformadora a quem nós muito devemos, historicamente, pela sua ação, pela sua coragem, desafiou muitos poderes, muita gente poderosa. E vamos celebrar nesta Eucaristia, lembrando o nosso irmão Henrique Coimbra, Abuim Tavares, Maria José, Manuel Jacinto Melo. E vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Deus, fonte de todo o bem, ensinai-nos com a vossa inspiração a pensar o que é reto e ajudai-nos com a vossa providência a pô-lo em prática. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, secou a torrente junto da qual se tinha refugiado o profeta Elias, porque não tinha chovido na região. Então o Senhor dirigiu a palavra a Elias, dizendo: levanta-te, vai a Sarepta de Sidónia e fica lá, porque eu ordenei a uma viúva que te dê alimento. Elias pôs-se a caminho e foi para Sarepta. Ao chegar às portas da cidade, encontrou uma viúva a apanhar lenha. Chamou-a e disse-lhe: por favor, traz-me uma bilha de água para eu beber. Quando ela ia buscar a água, Elias chamou-a e disse-lhe: por favor, traz-me também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: tão certo como estar vivo o Senhor teu Deus, eu não tenho pão cozido, mas somente um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na almolotia. Vim apanhar 2 cavacos de lenha, a fim de preparar esse resto para mim e meu filho. Depois comeremos e esperaremos a morte. Elias disse-lhe: não temas, volta e faz como disseste, mas primeiro coze um pãozinho e traz-me-o aqui. Depois farás pão para ti e teu filho, porque assim fala o Senhor, Deus de Israel: não se esgotará a panela da farinha, nem se esvaziará a almotolia do azeite,
até ao dia em que o Senhor mandar chuva sobre a face da terra. A mulher foi e fez como Elias lhe mandara. E comeram ele, ela e seu filho. Desde aquele dia, nem a panela da farinha se esgotou, nem se esvaziou a almotolia do azeite, como o Senhor prometera pela boca de Elias. Palavra do Senhor. Encontrei David, meu servo, ungiu com o óleo santo. Estarei sempre a seu lado e com a minha força o sustentarei. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra, mas se ele perder a força, com que há de salgar-se? Não serve para nada, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada para a colocar debaixo do alqueire, mas sobre o candelabro, onde brilha para todos os que estão em casa. Assim deve brilhar na vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Nesta semana que nós celebramos a festa do Espírito Santo, nós, no próximo domingo seria a festa do Espírito Santo, e por isso a nossa capela, e onde nós rezamos o terço, que é transmitido todos os dias, é diante do altar do Santíssimo, do Divino Espírito Santo. E nesta semana, hoje, celebramos uma santa contemporânea, do mesmo tempo, de Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila nasceu em 1515 e partiu para Deus em 1582. E nós celebramos há 2 anos, os 500 anos do seu nascimento para o mundo. E hoje recordamos uma grande amiga de Santa Teresa. Santa Teresa d'Ávila foi uma grande santa. A Ávila fica muito perto da fronteira portuguesa, perto da Guarda, Salamanca, naquela província. Portanto, é na província de Cáceres, no interior de Portugal. É uma cidade onde a Santa Teresa d'Ávila viveu. E Santa Ana de São Bartolomeu
portanto, foi para o convento, é uma das carmelitas. A história da Igreja tem períodos muito tristes, e o período de Santa Teresa d'Ávila foi um período triste. Iam para os conventos, havia uma lei na Europa, quem ficava com os bens era o filho mais velho, e todos os outros eram descartados. Eu às vezes ouço os do México e os do Brasil a falar muito mal de nós, e foi gente que foi lutar pela vida, porque o mais velho era a lei do morgadio, que só o mais velho é que tinha bens, os outros tinham todos, e portanto iam para os conventos muita gente sem vocação. E os carmelos, a determinada altura, eram uma vergonha para a Igreja, uma vergonha. E Santa Teresa d'Ávila, com um bastão, foi uma grande reformadora e uma grande mulher que pôs na ordem, porque era sobretudo os nobres, a gente rica, que fazia as poucas vergonhas, e foi um período tremendo. Mas nós há muita gente que perdeu a fé e que olha para esse período e diz muito mal da Igreja. Falem de Santa Teresa. Santa Teresa é que devem falar da sua reforma, da sua capacidade de operar. Foi uma mulher extraordinária, enfrentou poderes, e esta Teresa, esta amiga, Santa Ana de São Bartolomeu, quando tinha apenas 10 anos, os seus pais morreram, ficando ao cuidado dos irmãos que lhe deram o ofício de pastora, e andava pelos campos a guardar os rebanhos. E ela, esta santa, teve uma doença muito grave, e confiou-se a São Bartolomeu. Era uma pastora, e São Bartolomeu certamente seria o santo da sua terra, e ela confiou-se a São Bartolomeu e recuperou. E portanto foi para o convento. E mulheres iletradas, mulheres que não tinham muitos estudos. E diz assim Santa Ana de São Bartolomeu, escreveu sobre o dia em que entrou para o convento. A sua família, eles iam chorando ao longo do caminho e quase não me falavam. Eu ia muito alegre, mas, por outro lado, tão atormentada por más tentações, que parecia que todo o inferno se havia reunido para fazer-me guerra. Ia pelo caminho com os seus familiares para o convento, ia pondo dúvidas. O próprio demónio, ninguém lhe falava, os pais, a família toda triste, porque ela ia para o convento, e ela ia alegre, mas sentia as tentações. Eu não ousava soltar uma palavra sobre isso, pois se o fizesse, com razão diriam que eu era louca de entrar no mosteiro daquela maneira. Na porta de entrada, aquela tempestade desapareceu, como se me tirassem um chapéu da cabeça. Fiquei como num céu de contentamento, parecendo que havia passado toda a minha vida entre aquelas santas. Estava-se a referir às irmãs do convento. Não nos esqueçamos que Santa Teresa d'Ávila e Santa Ana de São Bartolomeu são contemporâneos. São João da Cruz, que foi o pregador que pregou a semana no sul de Espanha, que São João de Deus se converteu também. Portanto, 4 grandes santos, que sobretudo um período muito sujo, muito mau, ligado aos conventos, porque ia muita gente para os conventos sem vocação.
E aí Santa Teresa conseguiu pôr a ordem com esta ajuda destes irmãos. Santa Ana foi enviada para a Bélgica, e na Bélgica foi considerada santa toda a Antuérpia, não foi em Bruxelas. Bruxelas é a capital, e a outra cidade também grande é Antuérpia. E Santa Ana viveu e foi a reformadora do convento na Bélgica, e os belgas sempre a consideraram como santa. Portanto, Santa Teresa ficou em Espanha e Santa Ana foi para a Bélgica. Todos nós conhecemos o poema de Santa Teresa, que acompanha a história, aquele poema fabuloso, porque Santa Teresa escreveu muitos escritos, e dizia assim: nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus permanece, a paciência tudo alcança, quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Eleva o pensamento, ao céu sobe, por nada te angusties, nada te perturbe, a Jesus Cristo segue, com grande entrega, e venha o que vier, nada te espante. Veja a glória do mundo, é glória vã, nada tem de estável, tudo passa. Deseja as coisas celestes, que sempre duram, fiel e rico em promessas, Deus não muda. Ama-o como merece, bondade imensa, quem a Deus tem, mesmo que passe por momentos difíceis, sendo Deus o seu tesouro, nada lhe falta, só Deus basta. Este poema, que é um poema eterno, um poema fabuloso de Santa Teresa d'Ávila, que acompanhou todos os santos, e ao longo do tempo da história, nós damos graças a Deus pela sua ação. Em todos os tempos, Deus vai suscitando graças. O nosso tempo é um tempo confuso, um tempo que parte do século XIX. O nosso tempo não é assim por causa de nós. O nosso tempo é assim porque houve no século XIX e no século XX filosofias, pensamentos que nos puseram assim. E eu lembro alguns, Nietzsche, Freud, que são os filósofos, e a filosofia que norteia hoje é o existencialismo. Só conta aquilo que se vê, aquilo que existe. Este pensamento de Santa Teresa, para a grande maioria das pessoas, não existe. Porque não há nada. Não há absolutamente nada. E nós tornámos-nos uns materialistas por causa da filosofia existencialista. E hoje, no tempo que estamos a viver, a grande maioria não se está a perceber, mas está a acontecer mudanças muito grandes no mundo. Os jovens estão a mudar. Nós não sabemos para onde é que o mundo vai. Hoje há uma corrente que, imagina, nós, os portugueses que emigramos, há uma corrente de não trabalhar. Um pensamento não vale a pena. Não vale a pena esforço, não vale nada. Nós vivemos com pouco, o tempo é breve, a existência, não há nada para lá, não há uma barreira, não há nada para Deus, portanto não vale a pena. E nestes últimos 2 anos da pandemia, surgiu uma corrente de pró-não trabalho, que é sobretudo jovens. E isto não se sabe o que é que vai dar. Mas vai questionar e pôr-nos no sítio. O nosso mundo está a dar uma viragem, porque eu nunca imaginei, por exemplo, na década de 80, 90, pensar que houvesse uma filosofia, uma corrente, sobretudo de gente nova, que não quer trabalhar e que tem razões profundas. Portanto, nós, por exemplo, a
partir da próxima semana vamos colocar ali um cartaz sobre a porta de entrada, sem vergonha, sem medos. Carlo Acutis fez um trabalho antes de morrer. Portanto, ele foi declarado santo o ano passado. Fez um trabalho na internet e na internet falava dos milagres da Eucaristia. Nós vamos fazer uma exposição aqui, está no site da Diocese, vai sair, e amanhã vai haver muitos jovens aqui, todos vão saber disto, aqui da Ricci, porque há no mundo muitos milagres da Eucaristia. E o Carlo Acutis, que partiu com uma leucemia, desde a primeira comunhão, não faltava um dia a Eucaristia. É o apóstolo da Eucaristia. Vai ser o santo protetor da internet. Vai ser declarado o padroeiro da internet. E nós vamos colocar um cartaz, já está ali feito, era para já estar lá, sobre a porta, e vamos pôr uma exposição. E vamos precisar da ajuda, porque vamos ter a igreja aberta durante muitos dias, e a exposição vai ser escrita em português e inglês. E vamos só pôr alguns, uns sete milagres eucarísticos, mas eles são muitos, e se houver sucesso este ano, vamos repetir todos os anos. E vamos pondo os outros milagres, que foi o Carlo Acutis que fez. Aquilo que vai ser exposto aqui vai ser o que o Carlos pôs na internet. A sua página continua atual e convidamos toda a gente. Nós onde fizemos este cartaz, a senhora que fez, quando soube que eu era padre, e vou já terminar, é para vermos só como o Espírito de Deus trabalha. Disse-me que a nossa igreja é a igreja dela. E ela nunca aqui entrou. Uma senhora canadiana. A minha igreja é a igreja de Nossa Senhora de Fátima. Eu vejo, tenho amigos, vou ali para a casa de amigos, ali em redor da igreja, vejo as festas, vejo as missas, sinto aquela igreja, sinto-me bem ali, sinto aquela igreja como minha. E, olha, está aberta agora, durante a semana vai estar aberta, e aquilo que interessa é nós dizermos aos jovens, porque isto está na internet, todos têm acesso, todos podem ver o trabalho que o Carlo Acutis fez, dos milagres eucarísticos, e um dos milagres está em Santarém. E o Carlo, antes de partir, antes de ir para o céu, visitou Santarém. E nós, portugueses, a maioria nunca ouviu falar disto. E o Carlo sabia disto, sabia do milagre de Santarém. Vamos dar graças a Deus e vamos preparando-nos mesmo para a procissão do Corpo de Deus, porque ao longo da história o Senhor tem-se manifestado através da Eucaristia. Nós vivemos numa terra evangélica que não tem interesse nenhum para a Eucaristia, é para a palavra, e depois a palavra modifica-na como querem. Nós temos a Eucaristia, é o dom da Eucaristia, a palavra é importante. A palavra que nós ouvimos é muito importante, mas preparando-nos para celebrar o mistério de Jesus Cristo Eucarístico. E tem sido assim. Todos os santos são profundamente fiéis à Eucaristia e a Maria. É assim como Carlo Acutis. Eu sei que esta exposição não é para as pessoas mais velhas, porque a sua devoção é séria, mas é sobretudo para os mais novos, para que eles vão à internet e investiguem o que fez o Carlo. Seja louvado nosso Senhor Jesus.
Irmãs e irmãos, a vocação dos que escutam Jesus e o seguem é dar sabor ao que não tem, iluminar quem está nas trevas. Peçamos-lhe que nos ajude a ser assim, dizendo: Filho de Deus, sê da nossa luz. Filho de Deus, sê da nossa luz. Por aqueles que pelo batismo e confirmação passaram a ser filhos de Deus e da Igreja, para que sejam sal da terra e luz do mundo, oremos. Filho de Deus, sê da nossa luz. Pelos discípulos cuja fé perdeu a força e por aqueles que deixaram apagar as suas lâmpadas, para que Cristo lhes renove os dons de Deus, oremos. Filho de Deus, sê da nossa luz. Pelos profetas que Deus envia ao nosso mundo, para que se ponham a caminho e levem a esperança aos que a perderam e desanimam, oremos. Filho de Deus, sê da nossa luz. Pelos órfãos, pelas viúvas e pelos mais pobres, para que sintam o olhar de Deus sobre eles e lhes confiem as aflições do coração, oremos. Filho de Deus, sê da nossa luz. Pelos que não pertencem à nossa comunidade de fé, para que, vendo como os cristãos pensam e vivem, sintam que é bom conhecer Jesus e segui-lo, oremos. Filho de Deus, sê da nossa luz. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira, que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Olhai com bondade, Senhor, para os dons que apresentamos ao vosso altar e fazei que esta oblação vos seja agradável e aumente em nós a caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Pela paixão redentora do vosso Filho, abriste aos homens o caminho da fé, para proclamarem a glória do vosso nome. No admirável poder da cruz, resplandece o julgamento do mundo e a vitória do crucificado. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, de um modo especial Henrique Coimbra, Abuim Tavares, Maria José, Manuel Jacinto Melo, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma gloria-se no Senhor. Escutem e alegrem-se os humildes. Provai e vede como o Senhor é bom. Oremos. Nós vos pedimos, Senhor, que a ação santificadora deste sacramento nos liberte das más inclinações e nos conduza a uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Santa Ana de São Bartolomeu era uma pastora e quando veio para o convento, como nós dissemos na homilia, ela própria, foi sempre com dúvidas. Vou fazer bem, não vou fazer bem? E esta é a atitude do cristão, ter dúvidas. E portanto, foi uma grande reformadora, sendo enviada por Santa Teresa d'Ávila para a Bélgica, foi uma grande mulher, uma grande santa. Continuamos a convidar todos para rezarem o terço conosco nestes tempos, à noite, às 8h30. E amanhã teremos aqui a igreja cheia 2 vezes, com os alunos da RIDGI, 2 missas, às 9h10 e 10h10 da manhã. Eu espero ver a transmissão, quem está em casa, pelo menos para vermos a nossa igreja cheia de jovens, e depois eles passarão pelo salão e será-lhe oferecido uma pombinha do Espírito Santo, até porque estamos na Semana do Espírito Santo, e vão ser feitas com eles a passar por lá, para ver o sacrifício de nós cristãos, porque nada aparece do céu. E os educadores hoje não são só os professores. Há aí muita gente na sociedade que está a querer fazer isso, mas os educadores não são só os professores. Em primeiro lugar são os pais. E depois são todos os outros que colaboram com os pais. Os professores são colaboradores dos pais. O padre é colaborador dos pais. Os catequistas, e também quem trabalha ali, somos colaboradores da família. E é assim e ponto final, é assim que a gente vê o mundo, é o primeiro a família, os pais. Os pais é que são os grandes educadores. E depois aí, e rezamos a Deus para que todos os pais exerçam a sua função com dignidade e com capacidade para educar, mas são os pais é que são os educadores. E é isto que a gente transmite, e é por isso que amanhã eles vão passar por ali, para verem também que nós trabalhamos com amor, com sacrifício, com doação, e que é a partilha de todos, mesmo quem está em casa e que nos acompanha. Portanto, muito obrigado a todos, e amanhã, quem puder, se quiser, estar em ligação connosco, tudo será em inglês, mas não importa, porque teremos, a igreja estará cheia de jovens, até porque nos dá alegria deles gostarem de vir à nossa igreja, dá-nos muita alegria. Sejam todos boa noite, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.
Senhor, Deus se